Olá, bom dia, seja bem-vindo e bem-vinda. Você confere agora em menos de 10 minutos o que é notícia no Brasil e no mundo nessa última quinta-feira do ano. A Receita Federal paga o lote residual de restituições a mais de 170 mil contribuintes. O valor vai ser depositado na conta indicada na declaração do imposto de renda. A Receita Federal libera o pagamento da restituição do lote residual do imposto de renda da pessoa física 2021. Esse lote também tem restituições residuais de exercícios anteriores. Mais de 174 mil contribuintes devem receber o benefício. O valor total do crédito é de R$ 285 milhões. Para saber se a restituição está disponível, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet e consultar a restituição. O pagamento é feito diretamente na conta bancária informada na declaração do imposto de renda. Se o crédito não cair na conta, os valores vão ficar disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil. O valor de R$ 148 milhões deve ser restituído para contribuintes que têm prioridade legal. Também foram contemplados nesse montante 124 mil pessoas que entregaram a declaração até o dia 22 de novembro. A gasolina aditivada é a melhor opção para o abastecimento de veículos em quase todo o território brasileiro. A exceção é Roraima, onde a diferença de preço em relação ao tipo comum não compensa. Um levantamento feito com base na tabela da Agência Nacional de Petróleo indicou que vale a pena abastecer com aditivada se o combustível estiver até 6% mais caro do que a gasolina comum. O número de mortos por causa das chuvas na Bahia subiu para 24. Os dados da Superintendência de Proteção e Defesa Civil apontam que mais de 600 mil pessoas foram afetadas. Já são 116 municípios baianos em situação de emergência devido às fortes chuvas. A força-tarefa que trabalha na região se divide em funções como resgate de pessoas ilhadas, atendimento médico às vítimas, distribuição de doações e restabelecimento de acesso a comunidades. A gente passaram um sufoco muito grande, sabe? Que a enchente foi devastadora aqui na rua. Cheguei aqui em casa, já estava tomada de água. Eu entrei com água no umbigo aqui, de muita água. Quando eu entrei, já estava... Não tinha caído as casas, só caiu no outro dia. No outro dia começou a cair tudo. As casas... Aqui deve ter umas 15 casas destruídas. Aqui deve ter umas 15 casas. Então... A gente perdeu tudo, ficou todo mundo aqui sem nada. Tem 10 pessoas na minha casa, só tem um quarto. Só tem um quarto na casa. E a sala, tem 2 salinhas pequenininhas, molha também com a chuva. Mas não estava todo mundo lá e, graças a Deus, volto a falar de novo. O pessoal da prefeitura, os empresários aqui da cidade, têm ajudado bastante com cesta básica, ajuda vem de fora também. Até o começo da tarde desta quarta, mais de 34 mil pessoas estavam desabrigadas e cerca de 43 mil desalojadas, com um total de mais de 470 mil afetados. Autoridades dizem que a chuva de dezembro foi a mais intensa na Bahia em 32 anos. Em algumas cidades, o volume previsto para um mês de chuva caiu em questão de horas. Meteorologistas temem que nos próximos dias as tempestades possam atingir estados muito mais populosos, como Minas Gerais, Rio de Janeiro ou São Paulo. E olha só, dados coletados na Agência Climática dos Estados Unidos apontaram que em nenhum lugar do mundo choveu tanto como no estado da Bahia no mês de dezembro. Ontem, Estados Unidos e França registraram os maiores números de casos de Covid desde o começo da pandemia. Nos últimos 7 dias, a média diária de novos casos superou o recorde de 251.989 infecções, alcançando durante a terceira onda em janeiro de 2021. A França também registrou nesta quarta-feira um novo recorde. O país superou pela primeira vez os 200 mil casos diários. O Ministério da Saúde anunciou que foram detectados nas últimas 24 horas cerca de 208 mil. Na véspera, as autoridades francesas anunciaram quase 180 mil casos de Covid em 24 horas, o que já era um recorde. O ministro da Saúde, Olivier Véran, disse que o país enfrenta 2 inimigos, as variantes Delta e Ômicron. O Ministério das Relações Exteriores da China negou as acusações de Pequim tentar suprimir a liberdade de imprensa de Hong Kong. O
O pronunciamento ocorreu um dia depois da operação policial que prendeu funcionários e ex-funcionários do jornal digital Stand News. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Zhao Lijian, disse em entrevista coletiva em Pequim que a prisão de indivíduos suspeitos de conspirar para lançar publicações sediciosas com o objetivo de incitar o ódio é um ato necessário e legítimo para salvaguardar o Estado de Direito e manter a ordem social em Hong Kong, que não tem nada a ver com liberdade de imprensa ou liberdade de expressão. A declaração veio após uma operação onde cerca de 200 policiais invadiram o escritório do jornal online Stand News em Hong Kong, congelaram bens e prenderam 7 atuais e ex-editores e membros do conselho. De acordo com as autoridades, 2 ex-editores que foram presos foram acusados de conspirar para publicar conteúdo inflamatório. O presidente americano Joe Biden vai oferecer a Vladimir Putin um canal diplomático como uma saída para a crise ucraniana. A conversa vai ocorrer 2 semanas antes das negociações entre os dois países, marcadas para 10 de janeiro, sobre os tratados de controle de armas nucleares e a situação na fronteira russo-ucraniana, onde o Ocidente acusa Moscou de concentrar tropas para um possível ataque. No telefonema, Biden se dirá disposto a empreender uma via diplomática, mas os Estados Unidos também estão preparados para responder em caso de invasão, afirmou um alto funcionário da Casa Branca. Esta será a segunda conversa telefônica entre as duas lideranças em menos de um mês. No início de dezembro, Joe Biden ameaçou Vladimir Putin com sanções como nunca viu se atacasse a Ucrânia. A Rússia afirma ter agido em resposta ao que considera hostilidade do Ocidente e recentemente apresentou 2 projetos de tratado para impedir a expansão da OTAN e encerrar as atividades militares das potências ocidentais perto das fronteiras russas. No Quênia, parlamentares começaram uma briga generalizada durante uma sessão. Vamos conferir. Os ânimos ficaram acirrados depois de horas de um acalorado debate sobre um projeto de lei. O texto traz emendas às leis que regem os partidos políticos e o registro de grupos de coalizão para as eleições. A sessão teve de ser suspensa. Um parlamentar, Bernard Coros, foi ferido durante o tumulto e foi visto com sangue escorrendo pelo rosto, enquanto o outro foi expulso pelo presidente do parlamento. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Lembrando, é claro, que às 11 horas eu volto com mais informações e para falar sobre o movimento nas estradas por causa do feriado do Ano Novo. Não perca, eu volto em menos de 1 hora. Te espero.